homem do povoado de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir no alto do céu e na volta contou. Disse que tinha contemplado lá de cima a vida humana. Disse que somos um mar de foguinhos. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente. Um mar de foguinhos. Não existem dois fogos iguais. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Existem fogos grandes e fogos pequenos, e fogos de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem fica sabendo do vento. E existe gente de fogo louco, que enche o ar de faísca. Alguns fogos são fogos bobos, não iluminam nem queimam, mas outros ardem na vida com tanta vontade que não se pode olhá-los sem pestanejar. E quem se aproxima se incendeia. Hoje eu converso com o poeta azul, Tiago Soeiro, e se eu pudesse descrevê-lo a partir da alegoria desse conto do Eduardo Galeano, eu diria que Tiago é um desses foguinhos bem acesos, que chispam na vida com muita vontade. Tiago é todo amor, poesia, luz, imensidão, sentimento. Seja muitíssimo bem-vindo, Tiago, nesse encontro poético que hoje eu batizo com o nome Todo Sentimento. Vamos chamar o Tiago agora para conversar um pouco com a gente aqui. Oi, Tiago! Oi, Manu! Como eu tô feliz de viver esse encontro aqui contigo hoje. Tu não tem noção. Muito obrigado. Eu fiquei bem ansioso hoje durante o dia, fiquei pensando, o que será que vão me perguntar? Ah, Mas eu estou bem feliz também de fazer parte desse encontro, desse momento de lives, com tanta gente que eu gosto tanto, sabe? São pessoas que eu admiro há muito tempo. E estar aqui com essas pessoas, né, fazer parte dessa série de entrevista, para mim, é muito bonito. tá sendo lindo encontrar com vocês, assim. A gente vive essa live, mesmo não estando participando dela, de um jeito muito bonito e intenso, e é sempre maravilhoso. E quando eu fui pensar o nome para esse episódio de hoje, eu lembrei de uma música do Chico que eu gosto muito, Todo Sentimento, e pensei, Tiago, é isso, é sentimento, e então tem que ser esse nome para ele. Bora começar? Ora, Eu queria, pode mandar. eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco assim da tua relação com a palavra poética, né? Qual foi o teu começo e como que você descobriu a palavra poética efetivamente? Tá. Essa pergunta assim, do começo já me fizeram várias vezes, né? Quando me descobri com a poesia. E aí eu sempre contei a mesma história para as pessoas, que era uma história que vinha muito presente na minha cabeça, que foi quando eu li o livro Nariz de Vidro, do Mário Quintana. Acho que eu tinha uns 14, 13 anos, mais ou menos. Eu li esse livro. Era leitura obrigatória na minha escola. Mas para mim não foi nada obrigatório, porque foi um encontro super prazeroso, né? Quando eu li esse livro, eu fiquei assim, super encantado pelo jeito que o Mário Quintana escrevia, né? De ser um poeta assim, tão incrível, ao mesmo tempo tão bem-humorado. Uma das características do Mário Quintana que eu gosto é do humor, né? Sim. Só que, assim, eu sempre fiquei pensando sobre esse meu primeiro encontro, né, com a palavra poética. Eu acho que veio bem antes, né? Bem antes do Mário Quintana. Ele foi um cara assim muito decisivo na minha vida. Mas essa poesia que eu gosto, tão carregada de sentimento, tão cheia de amor, eu conheci desde bem pequeno através das letras de música. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, né? Quando eu morava em Monte Dourado, que é no interior do Pará, a gente ouvia muita rádio. E eu
gostava de escrever a letra das músicas que eu gostava, né? Uhum. Eu escrevia a letra das músicas no caderno para mim poder aprender, né? Aí eu lembro que um momento, o meu pai, ele comprou um CD, ele ganhou um CD que vinha junto com um perfume, né? Na época era do Boticário, era uma coletânea, MPB. E esse CD simplesmente virou uma namorada para mim, Ah, porque eu amava ficar ouvindo aquele CD, ouvindo aquelas músicas que eu não fazia nem sentido do que elas estavam querendo dizer, mas que me tocavam, né? Tocava de uma forma que eu achava assim, incrível. Eu acho que aquele momento, antes mesmo de eu me entender, assim, como pessoa ou como poeta, aquele momento já era o meu encontro com a palavra poética. sim. E é uma coisa assim muito marcante, né? Muito marcante na minha vida. Eu já contei essa história para a Aline outro dia, que eu gostava muito dessa relação com as letras de músicas, assim como a Aline tem com as trilhas de novela, né? Ela adora. E acho que é isso. Ah, que bonito. Um encontro bem despretensioso, então. E é muito legal Bem, isso de quando a gente fala assim, poesia não precisa de fazer sentido, né? De repente te tocava de um jeito bonito ler a letra daquelas músicas. E eu lembro que tinha uma entrevista bem legal da Clarice, onde diziam que a poesia da Clarice era uma poesia muito hermética, muito fechada, né? De difícil compreensão. E a Clarice dizia: não, eu não sou hermética. É que me entender não compreender a poesia, né? O que ela estava querendo dizer, não era uma questão só de entendimento, mas de entrar em contato, de tocar, de fazer sentir. Então, eu acho que é bem por aí isso que você traz. Agora, falando de poesia, Tiago, tem um poeta, um poema seu que eu gosto muitíssimo, que é do teu livro Salva-Vidas, que assim, eu acho que é a tua grande obra. E tem um trecho, eu até gravei recentemente esse poema, onde você finaliza dizendo assim: Deus ouve os poemas, assim como as orações. Eu acho incrível isso. E esse é um poema que dialoga muito com outro poema que eu gosto muitíssimo, que é da Aline Monteiro, você mencionou ela aí, o poema chamado Vontade de Poesia, onde ela fala mais ou menos assim: os olhos de quem tem vontade de poesia nunca desligam, porque os olhos são preces e o poema, o nosso grande milagre. E eu acho que essa é uma poesia que traz muito uma visão daquilo que é a poesia como uma coisa muito necessária, né, na vida do poeta. Então eu queria que você falasse um pouco para mim sobre esse sentido necessário da poesia na tua vida. Tá. Deixa eu falar primeiro desse poema que eu lembrei de uma coisa. Quando eu escrevi esse poema que se chama Salva a Vida, que é o poema que deu nome ao livro, Sim. eu fiquei com muito medo, porque eu estava colocando a palavra Deus no poema. Aí eu achava, meu Deus do céu, será que, será que eu não estou pecando? Ah, Só que nessa mesma época eu comecei a ler Adélia Prado, sim. né? Que foi uma poeta assim, que mudou a minha vida, do olhar, como ela olha para a poesia. E aí eu vi o Deus que ela falava tão humano, que não era uma coisa distante, mas uma coisa próxima da gente. E aí, por isso, eu decidi deixar esse final nesse poema, né? É um poema muito bonito, é um poema muito Graças a importante Deus. para mim. Agora, qual foi a pergunta finalzinha? É meu momento? A pergunta foi qual que como você vê, né, a poesia como esse sentido necessário na vida do poeta, como uma oração, né, como uma prece, como algo que é substancial e elementar, assim, eu penso. Ah, tá. Como eu estava falando, desde de jovem, cercado por esse mundinho das letras, eu acho que eu sempre estava procurando o mundo poético, sabe? Eu sempre procurando a palavra poética para me cobrir de alguma forma, sabe? Então, eu encontrei na poesia a minha casa, uma casa para mim, onde eu posso morar dentro do poema. E eu estou sempre procurando essas coisas para me cercar,
sejam as letras de música, sejam os poemas das pessoas que eu gosto. Eu fiz disso é, parte da minha vida, né? Parte de mim, parte do que eu sou. Então, quem me conhece sabe que eu adoro ler muitos poetas. E eu leio os poetas bons e os que não são considerados bons, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma chance de vida, de ser lido. Ai, meu Deus. E, e é muito bonito a gente construir a nossa casa assim. A poesia é minha morada hoje, eu posso dizer. Ela é mais do que parte da minha vida, é a minha vida. A palavra, né? A palavra hoje é a minha vida. Ah, que bonito. E falando da palavra, né, enquanto um substrato vital, enquanto a tua própria vida, eu queria que você comentasse um pouco também, sim, dos teus trabalhos, né? Tem um livro recente que você publicou que é maravilhoso e que eu acho fenomenal e é singelo e muito bonito, que é o livro dos IPs. Um livro que ganhou muitas nuances e possibilidades, né? Primeiro você publicou a versão dele e disponibilizou gratuitamente na internet, a versão e-book. Depois você deu uma nova releitura para esse trabalho através da publicação de um audiobook que tinha uma proposta ali mais diferente, né? Para que o interlocutor tivesse esse contato mais sensitivo e sinestésico com a palavra poética. E por último, você lançou uma leitura, uma releitura, né, com a versão em Libras desse trabalho. Enfim, um trabalho que conseguiu ganhar um conjunto múltiplos de linguagens e possibilidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o livro dos IPs, mais precisamente como que é que o livro dos IPs nasce e como que o que te inspirou, na verdade, né, a dar a esse trabalho poético tantas linguagens e tantas possibilidades. Tá. Há uns anos atrás, eu acho, não sei se foi 2013 ou 2012, eu estava indo com alguns amigos, inclusive estava a Carla Nobre, né? A gente estava indo para casa da Carla. Eu não lembro se o Pedro estava. E aí eu passei pela Claudomiro de Moraes, que é uma rua aqui em Sim. Macapá. E nessa rua, nessa época, tinha alguns pés de peixe amarelo. E o chão estava tomado por folhas amarelas. Ah, Aquela imagem ela ficou morando na minha mente. E assim, até hoje, quando eu fecho o olho, eu consigo imaginar como estava o chão. Eu não sei se eu já estou sonhando como estava o chão, ou se daí é aquela mesma imagem que eu vi. Mas aquilo nunca saiu de mim. E aí, depois de um tempo, eu disse, eu vou escrever um poema com a palavra IP, amarelo. E eu escrevi, bem despretensiosamente, sabe? Foi o primeiro poema. É um poema que eu gosto bastante, dos 5, acho que esse é o meu favorito, por causa desse significado de imagem, né, que traz para mim. E aí passou, eu escrevi esse poema e deixei ele lá. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo pro meu canal na época e deixei lá. Passou um tempo, passou acho que um ano depois, chegou a primavera de novo, aí vem as flores, aí eu fiquei pensando, disse, será que existem outras cores de ipê? Aí eu fui pesquisar na internet, né, que existia ipê roxo, branco, rosa, verde e amarelo. E aí, sem pretensão nenhuma, também eu fui e escrevi o ipê roxo. Escrevi um poema para o ipê roxo. E eu nunca quis fazer um poema altamente descritivo. O que eu senti, o olhar que eu tinha naquele momento, eu escrevi e dava o nome do IP. Só sei que demorou mais ou menos uns 5 anos para me escrever esses poemas. Porque eu escrevia bem despretensiosamente. Não fiz assim um plano, eu vou fazer uma série de poemas de IPs. não foi Não, aí proposital, simplesmente né? acontecer. Não foi proposital. Tanto que os IPs iam fazer parte do meu livro Salva Vidas. Todos eles estavam lá no livro. Só que chegou um momento, há uns 2 anos já, porque, será que eu sou lento? Há uns 2 anos eu fiquei namorando esses poemas. E aí fiquei pensando, esses poemas eles estão conversando entre si, mas eles não fazem parte do livro Salva Vidas.
eles são uma outra coisa maior. Eles são muito importantes para mim. Eles fazem parte de um processo. Porque eu acredito que todo escritor tem o seu processo, né? Eu comecei escrevendo cartas, né? Eu escrevia cartas, eram cartas com uma linguagem bem poética. Mas depois eu fui encontrando com o texto poético mesmo, poema, a estrutura poema. E isso se deu assim muito natural na minha vida, a partir de pessoas que eu conheci, de pessoas que eu li. Quando eu vi, eu já estava escrevendo poema, sem nem dar por mim. E quando eu decidi fazer um e-book do livro dos IPs, aí eu falei, Pedro, o que tu acha de eu fazer um e-book só com os IPs? Eu acho que vai ser legal, mas as pessoas vão gostar de um e-book com 5 poemas? Aí ele disse, olha, eu acho que é muito legal a ideia. O Pedro é louco que nem eu, né? Ele aceita Deu super certo. qualquer desafio. Aí eu fiz o primeiro e-book, espalhei para as pessoas. Só que eu sempre gostei muito de, de fazer a poesia alcançar mais pessoas. Foi até por isso que os Poetas Azuis nasceram, né? A gente queria que as pessoas se encontrassem com esse momento poético que arrebata a nossa vida. E eu pensei, eu vou fazer esses poemas para as pessoas ouvirem. Eu fiz a versão audiobook. E aí demorou um tempão para me lançar. Tava com esses áudios gravados, acho que desde o ano passado. E aí eu resolvi lançar agora no começo da quarentena. Em março, mais ou menos. Fiz os vídeos, lancei. Disponibilizei no meu canal. Fiquei bem feliz com o resultado. Foi muito E aí bonito. eu fiquei pensando. Ainda. Eu, quando ouço um poema, eu fico muito emocionado por estar recebendo aquela mensagem daquele jeito. Estar recebendo ela de uma forma tão direta para mim. E as outras pessoas? Será que elas também querem sentir esse poema de outro jeito, a não ser lendo? Aí eu conversei com um amigo meu, que é o Fernando Fernandes, é um tradutor de Libras. Ele é muito sensível à poesia, ele faz um trabalho de tradução há um tempo já. Ele estudou fora do país. Lá ele conhece outras pessoas que também trabalham com a tradução do poema para Libras. Aí a gente conversou sobre a possibilidade. Ele gostou da ideia. Aí eu mandei os textos para ele. Aí depois ele veio com as perguntas, né? Porque o tradutor tem que entender tudo aquilo para poder passar a mensagem da melhor forma possível, né? Com o sentimento. E a gente conversou, foram várias conversas, até ele conseguir entender, porque eu disse para ele, Fernando, eu não pensei muito na hora que eu fazia os poemas. Acho que esses poemas foram tão fortes, foram tão viscerais, assim, de uma forma da forma que eles vieram, né? E aí ele fez a tradução versão livre, ficou uma coisa assim muito linda, Ficou que eu fico assim, incrível. totalmente encantado. Ficou incrível. Cada vez que eu vejo, assim, ele mandou o primeiro vídeo e eu fiquei assim arrepiado, até quando eu lembro, Não, eu mas fico eu acho que arrepiado assim. causa muito isso Ficou mesmo muito, nas pessoas. E eu acho que, inclusive, é um trabalho ficou muito mais bonito. do que sensível e delicado, é muito necessário, né? Aí eu fiquei pensando assim que mais pessoas iam poder ver esse poema, iam poder sentir ele, né? E aí fico muito emocionado quando eu vejo essa possibilidade. Tanto que depois eu fiquei falando com o Fernando que eu quero fazer agora a versão em braille, né? Que Está legal. pesquisando. Um livro, Está pesquisando a mil e versão. uma linguagens. E para É um livro você que ver, é o possa teu livro. estar perto. Como? Para tu ver. É um livro que possa estar perto de todo mundo. E para ti, né? Para te ver. Você falou que é o teu livro mais curtinho, são só 5 poemas. Mas um livro grande, um livro imenso, que cabe tanta coisa dentro dele, né? E você está provando isso. Aproveita aí, lê pra gente aí os poeminhas do livro dos IPs. Eu separei aqui os livros dos IPs. O e-book está disponível lá no meu blog, por dentro do poema.blogspot.com. E os vídeos estão no meu canal do YouTube, Thiago Soeiro. E eu vou ler para vocês. IP
amarelo. Aprendi contigo a geografia dos verões, das saudades que se instalam na gente em pleno setembro. Em ti, os amores já nascem maduros e se espalham pelo chão desta cidade, como em um mapa secreto de folhas amarelas, sempre amanhecendo tudo que toca. Uma árvore, um sonho, este poema. IP Rosa. Deste lado da página, quase nunca nos encontramos. Por isso misturo palavras para diminuir essa espera. Conto as vezes que te fiz chegar e as vezes que você não veio, como neste poema, que mesmo estando nele, você não me olha nos olhos. Ah, IP Branco. Se eu escrevesse agora o seu nome em uma página branca, ainda iríamos ver crescer um pé de saudades maduras. maravilhoso. IP Roxo. IP Roxo. Quando você me falou deste poema, ainda não tínhamos mudado de estação. Depois ele me veio, cheio de flores, colorindo de saudade o seu nome e as cavidades todas do meu peito roxo. IP Verde. Imaginei que neste poema os pés de IP falavam todos do mar. E isso era absurdo demais para qualquer um acreditar. Mas no poema, como em qualquer lugar do mundo, quem planta amor colhe saudades. Maravilhoso, maravilhoso. Um caso de amor com O esses IP poemas. amarelo eu acho que é o meu favorito. E eu guardo muito É o essa meu coisa favorito. da imagem do IP. Eu não sei se é a mesma Eu árvore, tô mas... acompanhado hoje com ele. Ah, que bonito. Estava ansioso, eu vim acompanhado do IP amarelo Ai, hoje. meu Deus. Eu não sei se é a mesma árvore, mas aqui no sertão a gente chama de caraibeira, né? Parece muito com o IP e as acácias, enfim. E o Caetano tinha uma música que ele fala, né, do choque entre o azul e os cachos de acácia. Imagine o choque do azul com o amarelo do IP, é uma coisa belíssima, belíssima. Eu queria ler um Uma coisa poema para belíssima. ti, pode? Um poema que eu gosto Vamos, claro. muito e depois da leitura dele também eu quero fazer uma pergunta para ti. É um poema da Elizabeth Bishop chamado A Arte de Perder. E, enfim, bora lá. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite e austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu. 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça, e escreve muito sério. E depois da leitura desse poema maravilhoso, eu queria saber de ti, Tiago, como que você lida com as suas perdas? Ai, acho que fazendo poesia. Esse é um processo. Acho que todo mundo tem esse processo de entender e aprender. Eu nunca tive muitas perdas na minha vida, assim, relacionada a coisas que são grandes e importantes, como pessoas que eu amo. Ainda não passei por esse processo. Tive perdas bobas, essas perdas do dia a dia, que mexem com a gente, mas a gente consegue encarar de frente e seguir. Eu acho que é um aprendizado. Isso. Ah, tu sempre fofinho.
Mas eu acho que é isso mesmo. A gente é ensinado a não lidar muito com essa coisa da perda, das dores, né, que machucam a gente. Por isso que todo o processo de perda, e, enfim, atravessa a gente de um jeito, às vezes, muito doloroso, né? Eu digo essa coisa de perder quem a gente ama, enfim, perder coisas pequenas, acho que dói menos. Mas a gente não é ensinado a lidar com essas dores, assim. Só que, como você diz, né, tudo é um aprendizado. E Esse momento agora que a gente está passando serviu até para a gente refletir mais sobre essas perdas. O que é realmente importante perder? sim, E eu acho que a gente olhando para isso, a gente consegue até levar a vida com mais leveza também. é, Porque o que é realmente importante, né? sim. E tentar dar sentido também a coisas pequenas que parecem desimportantes demais, mas que fazem um sentido grande também na vida da gente, né? Tiago, eu sei que você tem uma relação muito bonita com a palavra poética. E eu lembro que quando eu conheci vocês aí do Norte, eu digo vocês, você, o Tiago, a Aline Monteiro, o Pedro Stockles, eu ainda não tinha me encontrado de um jeito assim tão. Eu não tinha imergido ainda nessa coisa da poesia, né? Com tanta vontade, com tanto entusiasmo. E eu lembro que ouvir você dizer poesia era uma coisa que me inspirou muito, né? Eu lembro que o primeiro poema que eu li foi um clássico da Aline Monteiro, Planos para o Futuro, que depois o Pedro editou um vídeo e colocou lá no canal dos Poetas Azuis, enfim. Foi um espanto, Dá para né? lá. E você sempre me inspirou muito, porque você sempre gostou muito dessa coisa de emprestar a tua voz para a poesia. E essa foi uma pergunta, inclusive, que o Pedro me fez quando ele me entrevistou e que eu queria fazer para ti também, né? Como que é emprestar a tua voz à poesia, assim? Quero te responder essa te dizendo uma coisa. De tal modo é que jamais negá-la eu poderia. Sou agarrado à saia da Ah, poesia. Para dar um passeio que seja, uma viagem de carro, avião ou trem, uma ida ao consultório com qualquer possibilidade ínfima que seja de espera, passo logo a mão nela para sair. É um Quintana, uma Adélia, uma Cecília, um Pessoa, ou qualquer outro a quem eu amo e me unir, porque sou humano e creio no divino da palavra. Para mim, é um oráculo a poesia. É meu tarô, meu baralho, meu tricô, meus cristais clarividentes, meu copo com água, meu conselho de avô. A explicação ambulante para tudo que pulsa e arde. Poesia é síntese filosófica, fonte de sabedoria e bíblia dos que, como eu, creem na eternidade do verbo, na ressurreição da tarde, na vida bela. Amém. ah, Eu acho que é isso, não tem para onde a gente fugir, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa dizendo poesia, assim, que me arrebatou, me parou, foi quando eu vi a Maria Bethânia, que para mim é a minha inspiração de dizer poético, né? Dizer poesia. Quando eu vi ela dizendo um texto com todas as intenções, com tudo aquilo que ela tem, né? Aquela voz que marca a gente, que mora na gente, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? caramba. E aí, quando eu li Nariz de Vidro, eu acho que eu li esse livro umas 3 vezes. E aí, de repente, um dia eu me peguei e eu sabia aquele poema do Quintana, Bilhete, né? Eu disse, como eu sei esse poema, gente? Aí eu descobri que o poema, ele escolhe a gente, né? Ele vem morar Sim, dentro da gente. E aí eu disse, gente, eu sei esse poema, mas eu nunca nem parei para decorar. E assim foi, isso assim aconteceu muito natural na minha vida. Alguns textos que eu lia, eu relia, eu escutava, de repente eu já estava sabendo o texto. Então eu acho ficava que íntimo, né, eu Tiago? eu só sou um canal. A voz mesmo, ela é da poesia. É verdade. Eu disse isso pro Pedro também. A Elisa conta numa entrevista dela, ela vai recitar aquele poema da Adélia Prado, o Ex-Voto, que é uma coisa assim, indizível, de tão bonito.
E ela diz muito isso, né? Passou um tempo tentando aprender o texto e não conseguia, enfim. Teve um momento que ela simplesmente recitou, porque ela entrou em contato, né? E ela dizia isso, assim, às vezes a gente não está à altura do poema, né? E eu acho que é muito isso também. É. E a Elisa, depois da Bethânia, claro, é uma grande, talvez a maior dizedora de poesia. A Elisa é incrível, gente. Ela é Primeiro a dona da Bethânia, poesia pop. depois Elisa, aí depois da Elisa, tu e Pedro Stockholm. Ah, quem dera. Dois maravilhosos. Pra mim, ó, tá Bethânia, Elisa, Pedro, porque o menino é muito bom. Ele Assim, uma é inspiração incrível. mesmo. E o que eu acho bacana, que assim, Pedro vem do teatro, tem toda aquela coisa dele, mas ele nunca interferiu no modo como eu digo poema. Porque isso é muito íntimo das pessoas, eu acho. É a tua leitura, né? E eu sempre, A gente imprime eu a marca, sempre, a nossa leitura de mundo no que a gente está lendo. tanto que quem vê sabe que a gente diz muito diferente um do outro, muito diferente. Tem poemas que só eu digo, tem poemas que só ele diz, e é aquela coisa mesmo, o poema escolhe a gente. Tem uns que escolheram ele, tem uns que me escolheram. Que bonito. Ô, Tiago, aproveitar que você fez a leitura aí de um poema. Eu queria ler, não sei se dá para eu ler ele todo, que é um poema meio grandinho, que é um poema assim que me atravessou muito e é uma das leituras mais difíceis assim que eu já fiz na vida, que é um poema da Conceição Evaristo chamado Vozes Mulheres, do livro Poemas de Recordação. Acho que é Poemas de Recordação. E, enfim, a Conceição, ela meio que traz um conceito muito novo para a poesia, que é aquela coisa da escrevivência, né? O poeta que escreve a partir das suas memórias, né, das suas experiências de mundo, do seu cotidiano. E é uma poesia muito potente, né? Muito reveladora, inclusive porque ela fala de um lugar muito peculiar e muito forte, né? De uma mulher negra, enfim, atravessada por tantas opressões e violência. E é um poema que fala um pouco também sobre essa coisa da ancestralidade. E ela diz mais ou menos assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho a revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos e pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. E eu queria tomar como mote e substrato esse poema maravilhoso da Conceição Evaristo para te questionar qual que é a força da ancestralidade na sua vida e, sobretudo, como que é ser um poeta negro amazônida. Ai, pergunta. É exatamente isso que o poema falou, né? Quando eu me pego pensando sobre esse assunto, essa minha voz, essa voz tímida, baixinha, acuada, é uma voz que reverbera várias outras vozes que vieram antes de mim, vozes que não puderam se expressar, não tinham espaço, oportunidade, vários outros motivos. E quando eu penso sobre isso, essa força ancestral, a primeira pessoa que eu penso assim é a minha mãe, que é uma mulher assim sensacional, incrível mesmo. Quem conhece sabe o encanto poético que ela traz na vida dela, né? Eu acho que foi com ela que eu aprendi a dar valor para essas coisas tão
que algumas pessoas dizem tão pequenas. Eu gosto das coisas bobas mesmo da vida. E a minha voz que reverbera hoje, mesmo falando de amor, falando de saudades, falando dessas coisas corriqueiras, são milhares de outras vozes que ficaram caladas. E isso é muito maior, maior do que eu, muito grande. Acho que é bem isso. Ah, que bonito, Tiago. E que importante, então, te ouvir falar. É uma voz carregada de outras tantas vozes, então, que privilégio, né? Sempre te ouvir. E aproveitar que você falou um pouco assim da tua mãe, da tua avó, eu até ousaria perguntar, né? Como que foi essa infância, né? Do menino poeta? Ai, deixa eu ver assim. Eu nunca fui um menino muito arteiro, sempre fui muito quietinho, né? Eu gostava muito de ficar em casa, vendo TV. Sempre que eu falo assim, Pedro, tu não assistiu esse desenho, não? Aí ele disse, não, porque eu assisti todos os desenhos da Disney, mano, acredite. Ai, meu Deus. E acho que a infância é uma infância cercada de muito amor, assim. Eu tenho duas referências femininas na minha vida, que é a minha mãe e minha avó, que são duas mulheres, assim, que são incríveis para mim, né? A, a relação dessas duas é a seguinte: a minha mãe cresceu longe da minha avó, né? Foi empregada doméstica desde os 8 anos de idade. Elas passaram, assim, uns 20 anos longe, 20 anos distantes, por muitas coisas do destino. A minha avó era casada, mas ela se apaixonou por um outro homem e foi viver esse amor. O meu avô, como não podia naquela época cuidar de duas filhas, deixou as filhas para ser empregada em casa de família. Só que quem conhece a minha mãe sabe assim o tamanho, o tanto de amor que ela carrega, sabe, Manu? Que é uma mulher que não guarda rancor de ninguém, não guarda raiva de ninguém. A única preocupação dela é cuidar das plantas dela, que são e todas Tá as plantas certa, né? dela nascem uma flor. Até as plantas que todo mundo diz que não vai nascer uma flor, com ela sempre nasce. É o Mãos dom poético mágicas, dela que né? ela tem. E aí, quando elas se reencontraram, não teve um sinal de mágoa do passado, não teve essa coisa de rancor, porque tudo que passou, todas as dores, elas ficaram marcadas, sim. Elas estão na alma, estão na pele algumas, mas foram ficadas ali porque o amor era muito maior. Acho que foi isso que eu aprendi, é isso que eu trago da minha infância. Ah, E acho que que é isso, assim, bonito. o amor. Acho que é por isso que eu gosto tanto de falar de amor. Pois é, tu transborda amor, tu é todo sentimento. Tiago, eu tô meio assim, assustada já com essa coisa do tempo, mas eu acho que a gente tem ainda um pouquinho. Porque da outra live eu fui derrubada pelo Instagram, então foi uma experiência terrível e eu não quero frustrar meus amigos de novo, de perder essa gravação. Mas deixa eu te fazer. Não tá contando o tempo aí? Eu não tô Eu acho contando. que tem 40 minutos já, então a gente tem que encerrar com 50 minutos mais ou menos. Dá para fazer mais uma pergunta e a gente fazer o joguinho poético, as considerações, e enfim. Essa é uma pergunta que eu quero muito te fazer, porque eu acho que foi uma das experiências mais incríveis assim para mim, e eu quero saber de ti como que foi esse encontro, que é como foi, Tiago, você encontrar o sertão pela primeira vez. Ai, totalmente mágico. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto, assim, do meu criado, minha criação, é ficar em silêncio. Então, cada vez que eu gosto de pensar no sertão, aquela coisa assim tão absurda, parece que a gente está com o mar no céu tão azul. Eu, go- eu gosto de pensar em silêncio, naquela imagem poética que é uma das mais incríveis que eu já vi. Acho que outra sensação dessa foi só quando eu vi o mar pela primeira vez. Assim, fica impactado, a imagem que fica morando na gente, fica morando em minha imagem do sertão, como fica morando a imagem dos ipês amarelos, floridos. Ah, É pura poesia.
Que coisa boa. É muito encantador. Eu espero um dia poder voltar e ver tudo isso E de o pertinho. sertão é Tocar tão para ver. imenso quanto o mar, né? Assusta a gente, É a sensação deixa a que a gente gente tem. mudo de beleza Assim, mesmo. Eu sou daqui, é, mas a beleza do sertão ainda me choca, me espanta muito. Sempre que, quando, sim, fale. quando a gente chegou no Sim, Canudos, né? Canudos. Aquela sensação, não sei se é o clima de estar em Canudo e arrepia a pele da gente, até quando a gente fala, ó, arrepiado, só de lembrar daquele impacto, de saber de tudo que foi vivido ali A mesmo. história é muito forte. E vocês Muito conheceram a forte. história dentro da história, né? Não precisou ouvir uma narrativa contada por um livro, ou contada por quem enxerga a gente de cima para baixo. E é o que é mais importante, né? De ter vivido isso. Então, bora brincar de jogo poético antes que o tempo estoure e o Pedro puxe nossa orelha. Brincadeira. Ai, eu quero ler mais Ah, poema. sim, claro. Leia Tá, mais vai. um aí antes do jogo poético. Desculpa. Porque eu separei aqui meus poemas que eu quero divulgar, né? Claro. Por favor, gente, me siga. Sigam o Tiago Eu separei Soeiro, ele é três poemas do maravilhoso. meu. Eu separei três poemas do meu livro Plano B, que é a minha outra Ah, série, que sim, também está sim. disponível no Que e-book. é maravilhoso esse livro. Próxima B. Depois de minha morte, fiz um pacto comigo. Prometi não falar mais de nada que me ligasse ao passado ou às letras que formavam a cadência do nome de B. Foi sempre um mistério terrível não saber o nome completo de B, nem qual som emitia a última sílaba do seu sobrenome. Acho que inventei B. Hoje, a certeza de sua vinda já não gira na minha órbita. Coloquei meu coração distante de você, a 4.000 anos-luz, onde os centauros habitam, e eu acredito que a vida pode ressurgir em pequenas porções todos os dias. Ainda há vida para os que morrem de amor. Parece clichê, dito assim, essa frase ensaiada há milhares. Que incrível. Lezu. Cactus. Andei mastigando as palavras que usaria na sua volta, como se mastigasse vidro. Tenho o gosto de sangue na boca e um filete fino escorrendo entre o silêncio da tua presença, B. Será que ainda estamos vivos? Não sei exato as palavras que mastiguei, mas nunca usei com você palavras cortantes, mas sangrei em segredo este poema de amor. Ah, E o último que se chama B. Mesmo este poema, sem o teu nome, ainda fala de ti. é muito amor, hein? E É, esse livro também é esse maravilhoso. livro, ele é incrível. Eu lembro que a primeira versão dele, a gente até concebeu uma ideia de publicar juntos, né? Seria um poema com fotografias. E aquela versão já estava lindíssima, mas depois, enfim, mudaram-se os conceitos. Continua Ele lindo. vai ganhar um audiobook também. Ah, que incrível. Já E ele espero. vai ter algumas participações. Inclusive, você já está convidada. Eba! Obrigada pelo convite. Então, bora fazer o jogo poético? Um Bora. livro. Bagagem. Boa. Acho que é o melhor da Adélia. Eu amo. É um poema. É, a terceira via. Ah, esse é. Eu amo esse O poema, Restano é gente. muito lindo. Só perde pra Aline Monteiro. Um É. poeta. Ai, Pedro Stoklos. Caramba, esse é bom, hein? O que a gente faz quando a gente mora com o melhor poeta que a gente conhece? Né? A gente fica quietando o tempo todo. É Ele é muito uma perfeito. saudade, Tiago. Ai, de abraçar meus Ah, amigos. todo mundo. Fico com muita saudade. Inclusive, Eu tô saudade muito de saudade de você. abraçar meus amigos. É muito sério. De abraçar as pessoas, de tocar nas pessoas. A gente sente essa Eu já saudade. tô com saudade dessa live também, que já vai acabar. Mas foi ótimo estar aqui contigo e passou tão rapidinho, meu Deus. É verdade, olha, nem desmaiei. Né? Eu tô viva também. Ô, Tiago, deixa eu te falar uma coisa.
antes de você fazer as suas considerações, eu queria convidar o pessoal que está acompanhando a gente para o nosso último encontro, que acontecerá já na sexta-feira, dessa vez não às 8h30, mas a partir das 8 horas mesmo. Igualmente aqui no Instagram da Duas Telas Produções. E será um encontro com gostinho de saudade também, porque vai ser o nosso último encontro, né? Pelo menos nessa primeira série do projeto Poesia e Pop. E eu vou ter a honra de entrevistar o melhor poeta do estado do Amapá, Pedro Stockles. E eu acho que vai ser incrível. Então, estejam todos convidados a participar desse encontro poético e muito bonito na próxima sexta-feira, às 8 horas, aqui no Insta da Duas Telas. Então, Tiago, pode fazer as suas considerações e se despedir do pessoal que está acompanhando a gente. Ai, muito obrigado mais uma vez de poder estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho de mim, de poder falar um pouquinho da minha poesia, desse meu encontro com a palavra, que é tão tímido, mas é tão meu. Muito obrigado, tá? E fiquem ligados na sexta-feira, porque é imperdível. E Manu, prepara 30 perguntas. Pode deixar. Eu farei a vingança, porque os meus outros amigos estão me cobrando muito isso. Tá bom, então. Olha, eu estou muito feliz e foi incrível poder participar desse momento aqui contigo. E tu tem essa coisa, né? Nessa luz que irradia e que é tão fofinho. Meu Deus, que honra que eu tenho de ter a tua amizade, de ter a tua poesia tão perto, assim, de mim. Apesar desses quase 4.000 quilômetros de distância que nos separam. Mas vocês A gente é sempre estão sempre pertinho com a pertinho, poesia, né? né? E eu acho que esse encontro e essa conexão da gente, ela é muito espiritual e muito poética. E eu sou feliz demais por isso. Então, muitíssimo obrigada. Um cheiro grande e até o próximo encontro. Tchau Beijo. para todo mundo. E dessa vez eu vou salvar a live. Beijo.